Você tá falando uma história mais engraçada aí, né, emocionante até, chega a ser emocionante pelo fato da relembrar a história, mas e arranca-rabo, você já teve, Péricles, de entrevista, assim? Tive Por uma exemplo. terrível com o Ábila. Foi até assunto nacional, Ah, é? rapaz. O que que rolou? Nossa, Essa eu não sei dessa porque história não, uai. O Ábila atacante que jogou no Cruzeiro? jogou no O Cruzeiro, argentino? argentino. Não foi um arranca-rabo, foi uma coisa, todo mundo achou deselegante da Aham, parte dele, mas eu também fui um pouco infeliz, né. Por exemplo, antes de citar o caso do Ábila, eu vou citar o caso do Calil. aham. A gente na entrevista, você sabe como é que a coisa funciona? O cara tá falando ali, quando ele dá uma pausa, você fala assim: "Acabou". Então você já entra perguntando, aquela coisa toda. E o Calil estava falando de um assunto lá, e eu estava naquela correria, aí o Calil, né, aquele jeitão dele: "Não, porque não sei o quê, pá-pá-pá, veja bem, blá-blá-blá". Quando ele deu a pausa, eu, fiz a pergunta, aí ele olhou para mim e falou assim: "Eu posso continuar a responder?" Eu falei: "Por favor, senhor me desculpa, continue". Puf, coloquei o microfone de volta. Ficou por Normal, isso. ficou por isso. Ele acabou de responder, ele virou para mim, todo mundo fazendo pergunta e ele aguardando que eu fizesse a pergunta, Aham. entendeu? Isso foi um ponto, né, ele entendeu, eu pedi desculpa também, que é difícil, você sabe como é que é, É, né? às vezes uma É pausa pode complicado, parecer a cara. conclusão de um É, raciocínio, de né. repente não é. E tem muitos jornalistas a explicar como é que funciona, às vezes, uma zona mista, uma coletiva, Exato, né, Péricles? Então, assim, você tá com 10 jornalistas, o cara pontuou, você tá querendo tirar uma informação para o seu VT, exatamente, você tem uma para usar, proposta então ali, você vai lá e vai perguntar, então exato, acontece, acontece. E assim, o fato de você estar ali perguntando, na verdade, você está exposto. Aham, Porque o cara que está ali para responder, ele toma as decisões que ele quer e tal. Com a Ábila foi mais ou menos o contrário. Pra você ver, engraçado, que eu estava fazendo uma matéria para levantar o cara, sabe? Fazer aquela matéria que. A gente não faz matéria para derrubar. E eu, pelo menos, nunca fiz, aham. você também, seu perfil não é esse, nem esse é Ah, esse do até porque a programa. gente é repórter, a gente não emite É, juízo de valor, né. Isso aí o exatamente. Você está comentarista ali, pode pô, era opinar matéria mais. legal, se ele É. fizesse um gol, não sei o que e tal. O cara fez o gol, rapaz. Ele estava respondendo alguém lá que estava meio nervoso. Quando eu senti que tinha acabado, eu puxei o microfone e fiz a pergunta. Como ninguém falou, nem ele falou nada, ele deu a pausa, aí ele me deu uma bronca, bicho. Se posso acabar de responder primeiro, não sei o quê, papapá, não sei o quê, tal, tal, tal. E eu já estava naquela correria, naquela ansiedade para ir embora, aquela coisa de noite. Por favor, responda. Mas fiquei puto. Uhum. Quando voltou para fazer a pergunta, eu não sabia o que eu ia perguntar. Então, eu misturei português com espanhol, sabe? Com portunhol, foi uma bagunça danada. E ficou uma coisa assim, se você pegar no contexto, ficou uma coisa ridícula, cara, Aham. para mim. Mas o que eu pude fazer? Nada. Mas, Foi mas triste. você, eu acho que, acabou agindo da forma certa, que é abrir o microfone para ele novamente, né, quando ele pediu: Sim, "Posso acabar de responder?" claro, É. voltou, acabou, respondeu. E quando eu fui fazer minha pergunta, eu que me enrolei, que eu fiquei meio desconcentrado. Acho que deu aquela desconcentrada. A gente também é humano, Ah, mas pô, você não vai, acontece, né? acontece. Eu fiquei, assim, extremamente chateado, porque a menina acho que da ESPN, a pergunta do repórter aí, esse repórter era eu, pô, esse cara sou eu. Falei, que merda! Hoje, com a rede social, ainda tem muito mais isso, Péricles. Tem, nossa, Torcedor fica terrível. fiscalizando o jornalista, que pergunta ridícula, não sei o quê. E acontece, já aconteceu comigo, no Alterosa Esporte, algumas situações, por quê? O pessoal não entende que, às vezes, o jornalismo, ele tá, ainda mais nos dias de hoje, nos dias atuais, ele tá altamente ligado ao entretenimento. A Sim. gente não deixa a informação de lado, sempre precisa ficar bem claro. Só que o Alterosa Esporte tem uma forma diferenciada de passar a informação. E A os gente programas mudaram, todos, tá uma exatamente, hoje linha todo mundo está humorística, nessa tá nessa linha. linha. A gente passa com É, entretenimento. E às vezes uma pergunta sobre um assunto que parece apenas diversão vai ser a ligação da ou o matéria que você elo está ali fazendo. para uma matéria Exato. trazer uma informação bacana. E teve uma pergunta que eu fiz pro Arana, se eu não me engano, sobre o dia da mentira. Eu perguntei ao Arana sobre isso, né? Sobre o dia da mentira, se ele já tinha mentido alguma vez, não sei o quê, até brincando de futebol. Aí veio a patrulha, né? De torcedor. Ah, mas como é que pode? É um absurdo. O cara, ao invés de perguntar sobre futebol, tá perguntando sobre o dia da mentira. Só que a matéria tinha a ver com os números, né? Do Atlético. Então a matéria tinha muita informação, na verdade. É. Só que se isolar um corte de um contexto, a coisa nunca vai sair boa, né? Acontece, o cara pensa uma coisa, lá, tá perguntando dia da mentira, sabe nem o que tá perguntando, o que que tá fazendo lá. Não, cara, a gente tá fazendo uma matéria sobre o dia da mentira, né? Uhum. Tanto que a gente deixa até para perguntar por último. Deixa Exatamente. o pessoal do futebol que tá Pede no licença dia a para sair do dia, assunto, né? gente, olha, muitas É. vezes acontece isso. E tem jogador que realmente também que não consegue sair não, tá? Uhum. Tem jogador que você faz uma pergunta diferente, vai perguntar de política para alguns aí, vai perguntar situação, o que que você acha disso? O cara não se posiciona.